Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal Psicologia e Educação. Meu nome é Patrícia e agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal, estão curtindo, estão acompanhando. Nós estamos aqui na segunda parte do vídeo, o que é inteligência espiritual. Na primeira parte, Marcos explicou para nós o que é inteligência espiritual, como começaram os estudos sobre esse tema e qual a diferença entre inteligência emocional e inteligência espiritual, né? E agora, na segunda parte, nós vamos falar como nós conseguimos verificar quando uma pessoa tem a inteligência espiritual desenvolvida. A gente vive numa sociedade muito voltada para o material. Essa questão espiritual, ela não é muito importante, né, nos tempos de hoje. Então, como que uma pessoa ela vai ser espiritualmente inteligente, né, numa sociedade que não dá o menor valor para isso? Como que pode acontecer esse desenvolvimento? Bom, a gente vive de fato numa sociedade muito marcada pelo imediatismo, pelo hedonismo, prazer, na busca do prazer de maneira excessiva, e às vezes até irresponsável. Uma sociedade que prioriza muito o material, é o momento, ela quer viver o momento e aproveitar tudo que pode ser aproveitado. Bom, quando a gente pensa em espiritualidade, e é sempre bom retomar isso, nós não estamos falando de religiosidade, que é um outro departamento, nós estamos falando de sentido da vida, né? Se a gente pegar, por exemplo, a autora, ela vai citar no livro A Inteligência Espiritual, ela cita Viktor Frankl, que é o autor da logoterapia, que desenvolveu essa teoria. Então, a inteligência espiritual está muito ligado ao sentido da vida, ao valor que nós damos à vida, à beleza que nós identificamos nessa vida. Tá? Então, quando você fala como a gente pode desenvolver essa inteligência num mundo onde as pessoas não valorizam a espiritualidade? Bom, acho que a primeira coisa a ser pensada é a seguinte: o ser humano é um animal que pensa, é um animal que faz perguntas, desde sempre. Desde sempre o ser humano pergunta sobre as perguntas existenciais, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Essas perguntas existenciais estão muito ligadas à inteligência espiritual. Quando a gente pega, por exemplo, a história da humanidade, há vários momentos e vários modos de tentar explicar o sentido da vida. Você tem no começo, no mundo da Grécia, mas não só a cultura grega, em outras culturas, tem a mitologia. A mitologia é uma forma de explicar, de tentar dar sentido à realidade. Um segundo momento que o ser humano tenta explicar e dar sentido ao mundo, a tudo isso que acontece, foi através das religiões, dos ritos, dos símbolos religiosos. Depois veio a filosofia, que é uma tentativa também de explicar os fatos, desde os pré-socráticos, depois os filósofos clássicos e até hoje, os filósofos tentando explicar a realidade, por que é, como é. E também, agora, acho que no último momento, o que predomina é a explicação vinda da ciência. A ciência hoje é essa que tenta explicar os fatos e o sentido dos fatos. E a ciência trabalha muito com a ideia, uma ciência positivista, por exemplo, mecanicista, sempre com a ideia de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então, tudo na vida tem uma causa e tem, consequentemente, o seu efeito. Só que nem tudo pode ser explicado como causa e efeito, né? A gente tem um espaço entre a causa e o efeito. Esse espaço, que nós damos o nome de entre a causa e o efeito, isso pode ser visto a partir de uma dinâmica de mistério. Quando eu olho para os fatos e procuro identificar naquilo que é desconhecido a presença de um mistério, a presença de um sagrado, de alguma coisa que nos escapa, eu desenvolvo essa
inteligência espiritual. Eu não fico preso simplesmente aos fatos entre causa e efeito. Eu procuro enxergar que existe uma outra presença, que existe um outro sentido por detrás da causa e do efeito. Então, quando a gente pensa numa sociedade que vive muito focada em causa e efeito e que esquece de mergulhar naquilo que é desconhecido, que é mistério, aí nós temos essa sociedade que espiritualmente está embotada, está sem sentido. Ela tem a espiritualidade dela, mas não consegue desenvolver, não consegue praticar, não consegue se conectar com essa dimensão presente nele. Então, eu penso que ser inteligente espiritual num mundo tão materialista é desenvolver essa capacidade de enxergar nos fatos a presença de algo que é um mistério, que nós não podemos explicar. Né? Por mais que venha a ciência, a filosofia, a religião, a mitologia, o real não pode ser captado. Alguma coisa sempre escapa. E essa realidade que escapa, se a gente se reverencia a essa realidade que escapa, entendendo que nessa realidade que escapa tem um mistério, a gente desenvolve essa inteligência espiritual. Está tendo guerra, né? Guerra ali na Ucrânia, está tendo desemprego, estamos saindo agora de uma pandemia que foi terrível. Então, se a gente for olhar, sempre teve situações muito difíceis, né? Para a humanidade de forma geral, né? Problemas da própria natureza, né? Terremotos, vulcões, né? Então sempre houve assim questões muito difíceis que a humanidade tem que enfrentar. Então eu penso assim que o que faz com que o ser humano consiga continuar a sua vida, a sua existência de forma tranquila, saudável, mesmo vivendo às vezes num ambiente desfavorável, num ambiente não saudável, e mesmo assim ele consiga essa inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual. Como nós citamos há pouco, a Dana Zohar, que é essa autora que escreve junto com o seu esposo esse livro, ela vai citar o Viktor Frankl. E se a gente pensar no Viktor Frankl, como você falou, né, existem coisas que fazem parte, que a gente fala que são as contingências da vida. Nem tudo nós temos controle. Por mais que a gente tente controlar tudo, tentar entender tudo a partir do movimento causa e efeito, muita coisa nos escapa. E como você bem citou, Patrícia, não é de hoje que as coisas nos escapam. Desde sempre as coisas escapam. Desde sempre o ser humano entende que ele não tem controle sobre a natureza. Sim. Não tem controle sobre o seu próprio organismo, não tem controle nas relações com o outro. E como ele vai fazer diante disso? Né? Nesse momento onde a gente não tem o controle, que de fato o controle escapa, é que a gente procura ressignificar, dar um sentido. Quando ele cita o Viktor Frankl, que ela cita e que nós sempre falamos também, a gente pode lembrar, por exemplo, de Viktor Frankl no campo de concentração. Sim, olha que situação. E a partir dessa situação que ele escreveu o livro Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido, porque ele identificou que naquele campo de concentração, algumas pessoas não suportavam aquele sofrimento e se jogavam nas cercas elétricas e suicidavam. Né? Claro que também é uma dor insuportável, ninguém está julgando, né? Nem dizendo que foram menos aqueles que se jogaram, mas ele identificava que alguns, apesar do sofrimento, continuavam querendo viver, querendo continuar. E ele identificou que essas pessoas que queriam continuar a viver eram pessoas que tinham sonhos, que tinham propósitos, que tinham sentido para viver. Por isso que a logoterapia é a cura pelo sentido, né? A cura pela palavra. Porque assim, essas pessoas que tinham sentido para viver, apesar do sofrimento, elas ressignificavam aquele momento em vista de um ideal, de um sonho, de um objetivo que eles tinham, e aí eles conseguiam viver porque tinham um sentido. E quando nós pensamos hoje numa sociedade que está extremamente em crise, a crise hoje tem a crise econômica, tem a crise política, tem crise religiosa, mas se tem uma crise que, por exemplo, nós somos psicólogos, que nós enxergamos e que está muito presente, é a crise existencial. Exatamente. Essa crise existencial é a falta de sentido. O ser humano está vivendo a vida e não está conseguindo encontrar um sentido para a sua vida. E por não encontrar um sentido para a sua vida, ele entra numa profunda crise existencial. E a inteligência espiritual
pode muito nos ajudar nesse movimento de encontrar o sentido da vida. Porque é próprio da inteligência espiritual, né? É dela que vem essa conexão com o mundo, com o todo, que é essa visão integral do ser humano, não fragmentada. Sim. E uma coisa também interessante é o seguinte, essa questão de sentido para a vida, ela é uma questão muito individual. A pessoa pode pensar, poxa, mas ele casou com a mulher que ele ama, né? A mulher o ama, eles têm filhos, como assim não tem sentido, né? Como assim? Trabalha porque está dando um conforto, você tem planos para você, com a sua esposa, com os seus filhos, como não tem? Nós estamos falando de algo mais íntimo, né? Que vai assim, além da questão familiar, né? Tenho uma família que eu amo, que eu tenho um emprego, estou empregado, estou com saúde, mas nós estamos falando de algo que é mais íntimo, né? Profundo. Mais profundo, que é você com você mesmo, que você vai conseguir enxergar o sentido para a vida. É nesse aspecto. É nesse aspecto. Tem aquilo que nós conversamos, que a espiritualidade toca o profundo. Enquanto o ser humano como uma unidade, nós temos a nossa dimensão exterior, que é o nosso corpo, como nós estamos no mundo, como nós ocupamos o tempo, o espaço. Nós temos nossa questão interior, nossos sentimentos, afetos, que é a alma, que é a psique. E temos a dimensão espiritual, que é a profundidade. E como você bem disse, pode ter tudo, né? De maneira utilitária, antes de pensar, se eu tenho tudo, eu tenho um emprego, eu tenho esposa, eu tenho uma família bacana, mas por que falta alguma coisa? O que está faltando? Por que minha vida não tem mais sabor? E aí nós estamos pensando naquela dimensão do ser humano que não está sendo tocada, que é a dimensão espiritual. Ou seja, de repente, dentre essas pessoas que estavam ali no campo de concentração, não é que aqueles que tinham um filho esperando, uma família esperando por eles, então isso faz com que ele tivesse forças para continuar vivendo um dia após o outro, toda aquela tragédia, para que ele saísse dali com vida. Não basta isso, né? Não basta isso. E aí, talvez a gente trabalhando esses 10 itens, fique mais claro da gente compreender. Então, sim, podemos trabalhar os 10 itens. O primeiro deles seria o autoconhecimento. Bom, a gente fala muito de autoconhecimento na psicoterapia, né? Que seria um objetivo da psicoterapia. Tem a ver com isso ou não? Não tem relação, né? Porque o ser humano é um ser total, né? Embora ele tenha dimensões, como eu falei, do soma, da psique e do espírito, do pneuma que a gente fala, ele é uma coisa afeta a outra, não tem como uma coisa não afetar a outra. Agora, quando a gente pensa na inteligência espiritual e no autoconhecimento dentro da inteligência espiritual, nós estamos falando daquele conhecimento que eu possuo sobre qual é o sentido da minha vida. Eu sempre coloco isso, né? Quando a gente quer se perguntar sobre o sentido da vida, a pergunta não deve ser essa, o que eu quero da vida. Embora a gente possa perguntar, obviamente, várias vezes, e é importante, mas para entender qual é o sentido da minha vida, a pergunta é, o que a vida pede de mim? O que a vida quer de mim? Quando o ser humano percebe, descobre, entende o que a vida pede dele, aí tem o autoconhecimento. Ele conhece o que a vida pede dele. E aí vem projetos, propósitos, ideais mais profundos. Essa autora, a Dona Zoara, ela fala no seu livro, uma reportagem, não me lembro exatamente, que ela teve contato com um executivo numa empresa na Europa, super bem sucedido, né? Tudo que ele tinha ele no seu trabalho, competente. No entanto, ele não tinha um vazio, a vida não tinha um sabor, apesar de tudo. Um vazio existencial. Um vazio existencial. E aí ele foi percebendo que o sentido da vida dele
O que a vida chamava ele para viver, depois de tudo que ele desenvolveu, obviamente, era cuidar dos animais em extinção. Se envolver em uma ONG que cuidasse disso. E ele acabou deixando a sua profissão, o seu trabalho como executivo, e se envolveu nessa ONG e encontrou nisso o sentido da sua vida. Então esse é um exemplo, né, do que significa o autoconhecimento dentro da perspectiva da inteligência espiritual. Certo, muito bem. O segundo item é a espontaneidade. Olha só que interessante, né? O ser espontâneo. Ser espontâneo. As coisas não estão muito ligadas, mas a espontaneidade aqui está muito ligada à autenticidade. A autenticidade é quando você tem convicção, a partir do autoconhecimento, do que você é chamado pela vida a fazer. E você é autêntico naquilo, você é espontâneo naquilo. Você não está muito preocupado com o que as pessoas falam, deixam de falar. Você vive uma vida autêntica, porque para você aquilo é importante. Para você aquilo é vital. Então, é nesse sentido que a pessoa vive a espontaneidade. Ela não está presa ao que os outros colocam para ela enquanto regra, enquanto normas. Por exemplo, você pensa hoje na sociedade, né? A gente está hoje muito voltado para uma produção em larga escala. Você tem que produzir, você tem que alcançar isso, você tem que alcançar aquilo, você cumprir metas. E cumprir metas, isso, aquilo. Uma pessoa espontânea, ela vai ter a autenticidade dela. Ela fala assim, eu entendo que eu preciso corresponder a algumas coisas da sociedade, mas eu acredito em outro valor. Eu tenho a minha espontaneidade, eu não estou preso a esse tipo de coisa. Sim. Aquilo que é estipulado pela sociedade, né? Você tem que ser tal coisa, tem que alcançar esse padrão de beleza, esse padrão disso, padrão daquilo. Ela fala, tá bom, mas eu tenho meu jeito de enxergar o mundo. E não é refém daquilo e não adoece, portanto. Sim. Terceiro item, idealismo. O idealismo que está ligado aos propósitos. Aos propósitos. Uma pessoa que tem desenvolvido a sua inteligência espiritual, esse idealismo aqui não é um idealismo de Hegel, nem o mundo das ideias de Platão, é o idealismo no sentido de você ter um ideal para viver. Né? Você vive com uma finalidade a sua vida. Né? Alguns têm na sua profissão, né? Uma pessoa que é professora, ela quer viver bem aquela vocação, aquilo que ela escolheu ou que ela sentiu chamada pela vida a exercer. Então ela tem ideais muito, muito estabelecidos sobre o que ela quer. Embora ela viva num mundo com várias ideias, a gente vai falar um pouco sobre a flexibilidade, ela escolhe, ela se abre para tudo, mas ela tem muito claro o seu ideal. E seria uma pessoa de uma inteligência espiritual avançada ou desenvolvida, ela tem muito claro o que ela quer. Só que não é um idealismo de ideologia. Na ideologia você se fixa numa ideia e o outro que pensa diferente é seu oponente, é o seu inimigo. Nesse idealismo não se trata de pessoas que pensam diferentes dela. Ela simplesmente tem o ideal dela, mas acolhe, respeita aqueles que pensam diferente. É uma questão íntima, não é uma questão social, né? Não. Mas é uma questão íntima. Quarto item é o holismo. Holismo, de holística, né? É essa sensação de pertencimento ao todo. A pessoa ela não vê o mundo de maneira fragmentada, ela vê tudo dentro de um conjunto maior, de um contexto maior. Essa é a visão holística, é a visão do todo. Né? Entendemos que existem as partes que são importantes para entender, para identificar, mas todas essas partes estão dentro de um contexto. É como se tudo estivesse dentro de um plano maior. E não pontos de vista separados. Isso é a visão holística. Então, a pessoa que tem desenvolvido, de novo, nessa inteligência espiritual, ela vê a realidade dentro de um todo. Tudo tem um sentido. Tudo que acontece tem um sentido único para ela. Me faz lembrar até a questão ambiental. Sim. Né? Sim. Porque assim, o papel de bala que eu jogar é só um papelzinho de bala. Mas quando eu penso de forma holística, né? Esse papelzinho vai se somar a milhões de outros papeizinhos de bala que vão entupir um bueiro e aí vem aquela chuva, né? Então você
mexe com as suas ações, muda o seu jeito de agir com a natureza, Sim, não é? No seu cotidiano. Que você entende que você parte de um todo e aquilo que você faz volta para você depois, né? No sentido, como você falou, né? De um papel de bala que eu jogo, que é só um papelzinho, mas somado a outros que vai entupir o banheiro, que depois pode voltar do esgoto e entrar dentro da minha casa. Né? Então ele entende que ele é parte de um todo, ele entende que alguma coisa que ele faz aqui afeta a borboleta lá na Amazônia. Exatamente. Né? Então tudo está conectado. Estamos interconectados. Isso. Muito interessante essa questão ambiental, hein? Vou pensar num vídeo sobre isso. É muito importante. O quinto item é a compaixão. Compaixão, empatia. De novo nós falamos aquilo, se eu estou, né, conectado, não fragmentado, mas integrado, e entendo o mundo como um todo e que eu faço parte desse todo, a compaixão ela vai fluir naturalmente, porque eu vou olhar para o outro e entender que o outro também faz parte de mim. E essa compaixão que eu tenho comigo, eu também vou ter com o outro, essa empatia. Então, a compaixão é de fato essa sensibilidade frente ao sofrimento do outro, é não viver dentro de uma perspectiva de indiferença. Eu me lembro de um autor, o Papa Francisco, ele fala muito sobre isso, que nós vivemos numa sociedade que perdeu a capacidade de chorar, a capacidade de sentir o sofrimento do outro. É uma sociedade da indiferença. A gente ainda não chora a morte de alguém, a gente já não se sensibiliza com o sofrimento do outro. Na inteligência espiritual, a questão da compaixão, essa sensibilidade, ela está presente. Certo. O sexto item é o respeito à diversidade, que tem também a ver com esse quinto da compaixão. Sim, que tem muito a ver também com o idealismo que a gente estava falando, que não é ideologia. Eu tenho um propósito, eu tenho um sentido que é muito íntimo, mas eu não ignoro e não fecho meus olhos para aquilo que é diferente. A pessoa ela tem uma sensibilidade de acolher o diferente, sem, contudo, abrir mão daquilo que para ela é importante. Mas ela não vê o outro que pensa diferente, que tem uma orientação sexual diferente, que tem uma escolha política diferente, como seu inimigo. Ele só é diferente, então ele está aberto para essa diversidade. Ele entende que essa diversidade é importante para manter a harmonia na sociedade. E são fontes de aprendizagem. Sim. Né? Sim. Porque a gente sempre tem algo para aprender com as pessoas diferentes, né? Sim, sem dúvida. De nós. O sétimo item é a independência. Essa independência aqui, ela tem alguma coisa a ver com eu pago minhas contas? Independência aqui não é individualismo, não é autossuficiência. Independência aqui é aquela pessoa que ela escolhe, ela tem muito claro o que ela quer, ela faz o que ela entende, que faz sentido para ela, e ela não fica preso àquilo que as pessoas falam sobre ela. Ela não está buscando aprovações, não está buscando curtidas, não está buscando aplausos. Ela faz aquilo porque ela tem a convicção de que aquilo é algo que para ela faz sentido. É nesse sentido a independência. É não estar dependente da aprovação do outro, é não estar dependente das curtidas e dos aplausos. Né? Se ninguém está aplaudindo, se ninguém está curtindo, não importa, ela está convicta daquilo que ela quer. Exatamente. O oitavo item é o questionamento. Questionamento. Como a gente falou no começo, o ser humano é um animal pensante. Né, que reflete, que pensa, que usa da linguagem para se colocar no mundo, se expressar. E o questionar aqui é o questionar sobre o sentido dos fatos. Tudo acontece, as coisas estão acontecendo o tempo todo, em todos os lugares, mas eu posso questionar o sentido desse fato, ou simplesmente virar as costas, reclamar. Enfim, eu posso me comportar e me posicionar diante dos fatos de maneira mais reativa, ou eu posso me colocar diante dos fatos de maneira mais questionadora,
procurando entender o porquê acontece, o sentido profundo daquilo, o significado, como a gente comentou no começo, nem tudo pode ser explicado por causa e efeito. Existe um existe algo misterioso em tudo que acontece. E quando eu me aprofundo, procuro entender, eu vou identificar esse mistério, essa presença que escapa de toda a linguagem, de todo o conceito, de toda a explicação prévia, vamos dizer assim. O 9º item é a adaptabilidade. A adaptabilidade. A pessoa que tem desenvolvida a inteligência espiritual, ela desenvolve aquilo que nós podemos falar de flexibilidade. É uma pessoa muito flexível. Sim. Muito flexível, porque por mais que ela tenha o seu ideal, por mais que ela tenha o seu modo o sentido da sua vida, aquilo que é íntimo, ela também é flexível, como você falou. Ela capta o que o outro trouxe, ela fala, isso aqui é interessante, isso aqui pode somar no que eu acredito, isso aqui não, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Então ela é flexível. A gente estava conversando sobre a obra Inteligência Espiritual, e essa autora, ela foi convidada para dar palestra para empresas, em grandes corporações, e os empresários, os grandes donos de empresas, chamavam por causa disso. Percebeu que a pessoa que tem uma inteligência espiritual desenvolvida, ela se torna uma pessoa mais, assim, vamos dizer, proativa. Proativa porque ela tem a capacidade de criação. Ela cria muito fácil, porque ela é muito flexível, ela não está tão rígida num ponto só. Porque ela tem desenvolvido isso nela. Criatividade. Então, criatividade. Essa flexibilidade está ligada à criatividade. A gente sabe que a palavra criatividade e a palavra crise têm a mesma raiz. Olha, então, onde tem a crise, existe também a oportunidade da criatividade. Sim. Se você pensar, por exemplo, eu sempre brinco que às vezes está em casa, acabou o dinheiro e sobra mês, e aí você não tem aquele dia para comprar aquela mistura, aquela carne, aquela coisa, aí surge uma crise, entre aspas, uma crise porque não tem dinheiro, não sei o que faz, e é a hora que surge a criatividade. É a hora que alguém vai falar, mas sobrou uma coisa de tal dia, eu vou pegar isso, misturar com aquilo, vou fazer isso, e ela aparece. Sim. Então, a pessoa que tem desenvolvida a inteligência espiritual, ela é flexível nessa dinâmica da criatividade, ela é muito criativa. Ela consegue, a partir dos fatos, encontrar uma saída. Sim. E pensando nas empresas, como você falou, porque não basta você encontrar os problemas. Sim. Existe até essa função, pessoas que trabalham para procurar onde que está o problema, mas não basta encontrar o problema. Você tem que também trazer ideias para solucionar aquilo. Sim. E aí então tem a ver com a adaptabilidade. E o último, gente, o último item, e eu acho assim que é um dos mais importantes aqui, é o foco. Nossa, isso está muito difícil hoje em dia, com as redes sociais. A gente agora não sai sem celular, não vive sem celular. Como que a gente vai trabalhar esse foco? O foco está muito ligado àquilo que é desenvolvido a partir da meditação. A gente estava falando em outro vídeo que a inteligência espiritual ela está em nós, que existe um ponto no nosso cérebro que é estimulado e desenvolvido, mas que ela precisa ser, como eu disse, estimulada. E uma das coisas é a meditação, que nós citamos. Quando eu tenho a meditação, eu tenho desenvolvido em mim essa presença a mim mesmo. Estou presente em mim mesmo. Sinto minha respiração, sinto meu corpo, sinto meus pensamentos, sinto as minhas emoções. E quando eu tenho desenvolvido isso, aí eu tenho foco. O foco aqui está no sentido de manter uma constância naquilo que para mim é o sentido da minha vida. Apesar de tudo acontecer, de enxergar várias coisas acontecendo, eu não vou fechar meus olhos para outras coisas, mas eu mantenho focado naquilo que para mim é o sentido da minha vida. É nesse sentido. O foco no aqui e agora. Conseguir se manter ali na essência, no essencial. Nossa, gente, que bacana, hein? Então, aí são 10 itens para a gente observar em nós, e tentar ir desenvolvendo aos poucos,
Sim. praticando a meditação, a contemplação. Atividade física, Isso. momentos de silêncio, momentos de solidão. Certo. Tudo isso vai estimular, nesse ponto que existe no cérebro, o desenvolvimento da inteligência espiritual. Nossa, Marcos, muito obrigada. Olha, é um vídeo melhor que o outro. Eu agradeço realmente pela sua presença aqui. É um tema assim que nos faz bem, né? Eu sinto assim que dá mais vontade de ler sobre isso, de pesquisar, de se desenvolver como ser humano e ajudar as outras pessoas a se desenvolverem também. Então, muito obrigada. Eu agradeço também você, Patrícia, pelo convite, por poder viver esse momento, esse encontro especial com você. E espero que os ouvintes possam, que isso possa contribuir para que eles vivam uma vida melhor, que tenham mais qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo, né? É poder passar um pouquinho para as pessoas que estão aí nos assistindo, contribuir um pouquinho com o bem-estar, né, das pessoas. Partilhar, isso aí. Então, Bom, tchau, tchau, gente. obrigado. Obrigada. Tchau.